Olá, Rodrigo. Mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Estamos aqui para trazer mais um assunto bacana, legal para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem aqui, tanto no Spotify como no YouTube. Pois é, Ismael, muito legal essa proposta do nosso podcast de trabalhar esses temas, né, ligados ao campo psicológico e o papel da terapia na nossa sociedade de hoje, né? E nesse sentido, né, Ismael, eu acho que a gente vai trazer um assunto muito legal, muito importante, que são as emoções. Afinal de contas, Ismael, as emoções são nossas aliadas ou são nossas inimigas? É uma grande questão. E outra, ainda provocando, né? Será que a gente consegue evitar sentir as emoções? Será que a gente consegue controlar as emoções? Né? Será que nós nos conhecemos melhor quando nós conhecemos o modo como a gente experimenta as emoções? Essas são as questões para o nosso podcast de hoje, Rodrigo. Muito legal, muito legal. E lembrando para a galera, né, curtir, compartilhar e também propor, né, assuntos relacionados à terapia aqui no nosso podcast, porque esse é um trabalho orgânico e que nos auxilia muito aí no desenvolvimento das atividades, né, Ismael? Pois é, isso mesmo. Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Olá, Rodrigo. Então, para nós começarmos aqui o nosso podcast hoje, né? Mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre aquilo que está, né, dentro de um processo terapêutico, falando um pouquinho sobre os sentimentos e as emoções. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu estou pensando em fazer a seguinte reflexão aqui para você poder me ajudar nela. Do mesmo modo que a gente tem filósofos, pensadores, que deram bastante sustentação para a ideia da racionalidade, nós tivemos também muitos filósofos, né, que deram uma Uhum, boa sustentação para a ideia das emoções, dos uhum, sentimentos. Sobretudo os filósofos idealistas, do idealismo alemão, né, uhum, que vieram fazendo reflexões filosóficas a partir do romantismo alemão, né? Schopenhauer, Fichte, por exemplo, e vários outros que tiveram aí o próprio Nietzsche, digamos assim, que vai colocar essa questão da emoção, né, como central, que dá base e sustentação para a psicanálise, né, trazer uhum. essa coisa do inconsciente, daquilo que não é racional, daquilo que não está no domínio da razão, e aí as psicologias humanistas que vêm depois. É, eu vejo que, e veja, e também a própria filosofia existencial, que vai trazer como ponto central, né, as emoções, como a ideia da angústia, né, que Uhum, vem com Kierkegaard, que passa por uhum, Heidegger, que vai para Sartre, né, a angústia diante da existência, diante das decisões da vida. Todos esses filósofos, eles trazem essa questão da emoção como um ponto central, seja a emoção como uma experimentação diante da vida, como os existencialistas, uhum. mas também a emoção como uma coisa quase que imanente aí, que vem dos filósofos do idealismo alemão, né? Colocando como aquilo que é uma vontade interna, né? O Nietzsche vontade e potência, mas se você pegar Uhum. Schopenhauer como uma ideia de desejo e vontade, como uma coisa que vem, né? O inconsciente do Freud que traz essa questão. Então as emoções aparecem, né, na filosofia e aparecem depois também na psicologia e quando se fala de psicanálise, aparece dentro do processo de terapia. Então a gente tem um caminho aí que precisa considerar as emoções teoricamente. Legal, legal você trazer esse tema, porque eu acho bem, bem pertinente. Eu vou fazer uma provocação aqui, mas é desnaturalizar as emoções. Porque a gente vive uma época onde a gente toma as emoções apenas como reflexo do nosso organismo, da nossa experiência biológica. E há toda uma reflexão, tanto filosófica, como você falou, mas também histórica. Por exemplo, na antiguidade, especificamente na Grécia,
havia três definições possíveis, três sentidos possíveis para uma emoção muito, muito importante que tem a ver com um dos afetos mais importantes de todos, que é o amor, né? Então, Uhum. veja só, as emoções elas também ganham significados ao longo da história. E isso a gente acaba perdendo de vista muitas vezes, e é importante de ser retomado e lembrado no contexto de uma sociedade que a gente vive hoje, né, onde esse papel é tão relevante, né, Ismael? Pois é, e a gente precisa considerar, né, que nós nos movemos pelas emoções, né? Você falou aí do Uhum, amor, o amor nos move, né? uhum, O amor faz com que a gente consiga fazer muitas coisas, né? Agir por amor é algo uhum, muito considerado na humanidade, uhum, seja o amor ao outro, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor a qualquer coisa. Você tem aí o atravessamento da história, né, colocando sempre o amor como alguma coisa que nos guia, né? E é uhum, um sentimento que a gente precisa considerar. Às vezes, né, Rodrigo, eu gosto de dizer que as emoções, os sentimentos, eles se sobrepõem à razão. Eu uhum, acho que a racionalidade muitas vezes vem a reboque das emoções. Quando você tem um sentimento, seja ele qual for, muitas vezes aquilo que você pensa é uhum, em concordância com o sentimento. uhum, Não é um ponto contrário à emoção. Ele uhum. muitas vezes vem cúmplice das emoções, né? A racionalidade. Às vezes a gente consegue ter uma racionalidade mais crítica de se opor àquela emoção que a gente está sentindo. Muitas vezes não. Então a racionalidade pode ser cúmplice às emoções ou pode não ser tão cúmplice às emoções. Exatamente, exatamente. Aí há que se destacar esse movimento que é tão significativo, né? Recentemente, né, Ismael, saiu um filme muito interessante, um filme infantil chamado Divertidamente, né? E Sim. esse filme trabalha todo um componente, todo um contexto das emoções, né? E o mais legal desse filme, tanto o primeiro quanto o segundo, é que a personagem principal, no fundo, no pano, né, em linhas gerais, assim, ela precisa aprender a conviver com as emoções. E as Uhum. pessoas, a maioria das pessoas, né, Ismael, geralmente tem medo das suas emoções, quer esconder, né? Quando, na verdade, não existe como fazer esse movimento, né? Existe aprender a conviver com elas, né, Ismael? Ou muitas vezes, Rodrigo, de um jeito ruim, né? Anestesiar as emoções com o uso Uhum, exagerado de medicação, que é uhum, claro, não vai trazer nenhum benefício. Ao uhum, contrário, se você vai anestesiar suas emoções com medicação, por exemplo, ao longo de um tempo, é um tempo em que você não aprende a lidar com a própria emoção. Se um dia você deixa de tomar aquela medicação, as emoções voltam de um jeito que não é, digamos assim, como você não aprendeu a lidar com isso, voltam de um jeito que lhe prejudica. A gente não pode ter receio das emoções e a gente precisa entender que a vida é vivida com emoções que nos afetam e nos fazem sofrer e emoções que nos deixam bem e nos fazem nos sentirmos bem, né? Então essas emoções uhum. estão aí o tempo todo e são experimentadas por nós. Exatamente, né, Ismael? E é interessante as pessoas que nos assistem, que nos ouvem também, que elas percebam exatamente o seguinte: toda emoção nada mais é do que uma linguagem. Então, quando a gente está emocionado, né, Ismael, a gente quer transmitir alguma coisa. Só que a gente não transmite isso por meio de uma, digamos assim, uma experiência de racionalidade. A gente vai transmitir a partir de um contexto emotivo. O choro, o medo, a alegria, a ansiedade, né? E nesse sentido, por que que a terapia se torna relevante, né? É porque a gente vai aprendendo a conviver com essas emoções, identificando os motivos pelos quais aquela linguagem está aparecendo. Então vamos pegar assim, né? Vamos ver um momento da nossa vida que a gente é muito emotivo. Para quem está nos assistindo agora, a adolescência. Na adolescência, Uhum. muitas vezes, né, Ismael, não sei se tu concorda comigo, mas a gente não sabe reconhecer as nossas emoções, né?
Por quê? Porque a gente está muito envolvido em todos os processos, né? Então a terapia, e isso é muito legal, ela vai ensinar o sujeito a conviver com essas emoções, a entender o que está aparecendo, que linguagem que está querendo comunicar naquele cenário, né, Ismael? Pois é. E o que, ao que aquela emoção, né, está conectada, porque é importante também, né? Uhum, Para sair dessa lógica orgânica, como se a emoção fosse uma coisa que viesse de dentro de você, uhum, unicamente e por manifestação puramente sua, quando essa visão ela acaba existindo, ela acaba não considerando, por exemplo, que a uhum, emoção é uma experimentação diante da vida, das uhum, coisas que nos acontecem, né? Então, eu não tenho raiva apenas, eu tenho uhum, raiva de alguma uhum, coisa, de algo que eu não gosto que ocorra comigo, né? Eu não fico uhum, triste apenas, eu fico triste quando algo acontece, quando algo eu vejo e isso me afeta, não é? Eu não só fico alegre, eu fico alegre com alguma coisa. Então as emoções, elas sempre têm aquilo que na psicologia existencial nós consideramos, uhum, que chamamos de objeto emocionador. Há um uhum, objeto dessa emoção, há uma relação que se estabelece com alguma coisa ou que se perde, né, com alguma coisa e gera essa emoção. Então a gente não pode pensar as emoções como se elas não fossem um modo de existir no mundo, de se uhum. relacionar com as coisas. Até porque, Ismael, eu costumo brincar que a gente procura as emoções, né? Toda hora nós procuramos. Vamos pegar agora no contexto geral, né? Que até inclusive foi tema de um importante programa de televisão na última sexta-feira, que é a questão da dopamina, né? Que é essa Uhum. sensação de euforia, de alegria e que tem reverberado muito, principalmente no mundo digital, né? Então, a toda hora a gente também busca essa dose de dopamina para poder dar conta, para poder compensar, né, todo o cansaço, todo o sofrimento que a gente tem, seja no trabalho, na escola, nas relações familiares. Então é muito interessante perceber isso também, né, Ismael, como a gente procura identificar e como a gente parte em busca dessa sensação para poder dar um sentido para a nossa vida, né? Então, quer dizer, acontece muito esse movimento no objeto de identificação das emoções, né, Ismael? Sim, sim. Eu acho que e é interessante, né, Rodrigo, que talvez a gente possa até, do ponto de vista mais dentro da pós-modernidade, da virtualidade, como você coloca, das telas, de tudo isso, Uhum, e também do que você já trouxe várias vezes assim, né, dessa coisa da neurociência, né, uhum, desse entendimento apenas orgânico, fisiológico dessas questões, é óbvio que você pode, por exemplo, com uma substância ou com alguma coisa, provocar, né, essas emoções a partir de virtualidade, a partir uhum, de apenas o uso de certas substâncias. Porém, eu acho que essas emoções elas são vazias uhum, quando elas são apenas provocadas organicamente. Você vai lá e vai uhum. usar uma substância, vai ter uma sensação melhor por conta da dopamina, mas se você não pegar isso que você está sentindo e direcionar alguma coisa da vida, né, isso por si só se perde. Exatamente, Às exatamente. vezes, pode até ser Uhum, um caminho inicial para você sair de um processo depressivo, por exemplo, mas isso precisa se conectar com alguma coisa da vida para ganhar sentido, né? uhum. E isso é importante. Isso você faz como? Fazendo terapia, né? Exatamente. Aí a proposta, né, de você buscar na terapia um entendimento de si mesmo e das suas relações que você estabelece no mundo, né? E uma dica importante para a galera que nos ouve, né, Ismael, é o seguinte, né? A gente não precisa ter medo das nossas emoções, porque as nossas emoções, elas são experiências fundamentais da nossa vida, né? E eu acho que isso é um fator muito importante e significativo, principalmente para quem está começando, né, uma jornada de autoconhecimento, de investimento, né, na sua experiência psicológica,
porque muitas vezes é esse o lugar que a gente tem que percorrer, né, meu amigo? Pois é. E veja, Rodrigo, avançando ainda na nossa reflexão aqui, uma outra questão importante é nós entendermos que os processos psicológicos de adoecimento, eles Uhum, sempre vão trazer uma emoção como mais recorrente, né? uhum, Se a gente for pensar, por exemplo, veja, depressão, por exemplo, né? uhum, A emoção mais recorrente num quadro depressivo é a tristeza. É uhum, óbvio que você não sente só tristeza, você pode ter em algum outro momento algum outro tipo de emoção. Mas aquela que se destaca, que é mais recorrente, que vai dar a base para essa dinâmica psicológica de uhum, adoecimento, é a tristeza. Ela é a emoção mais central num processo depressivo. Do mesmo uhum, modo que se você pegar, por exemplo, um transtorno de pânico, ou uma fobia, ou fobias, né, uhum, mais específicas, a emoção mais recorrente nesse processo é o medo, uhum, né? Não que você não possa ter outras emoções, mas aquela que vai se destacar, que vai ser recorrente, que vai constituir esse quadro mais problemático, né? É o medo. Como a ansiedade, de um modo geral, você tem muita irritabilidade, né? uhum, Então, as emoções, elas fazem parte desse processo de adoecimento quando são emoções sentidas de um modo recorrente e que a gente uhum, não consegue se resolver com aquilo. Elas vão se intensificando, vão sendo recorrentes e podem levar a um processo de adoecimento mais grave. Agora, não quer dizer, né, Rodrigo, que você, ao sentir tristeza, ao sentir raiva ou ao sentir medo, você está num processo desse. uhum. Não. É isso numa intensidade muito maior e sendo muito recorrente. Claro, com certeza, com certeza. E aí, por isso, a necessidade de acompanhar esse processo. Porque, vamos pegar um exemplo, né, Ismael? Imaginar assim, agora, é claro, respeitando todas as profissões aqui, mas vamos pegar uma profissão que é extremamente geradora de ansiedade. Vamos pegar, assim, a profissão de operador de telemarketing, por exemplo, onde você tem Uhum. uma série de metas para poder receber o seu salário, digamos assim, né? Veja só, se você não identifica, né, essa profissão com os gatilhos de ansiedade, você não consegue perceber que esses gatilhos podem ir aumentando com o passar dos anos a sensação de ansiedade. E Uhum. aí, se você não tem um processo terapêutico, não tem um investimento numa terapia, essa ansiedade ela vai se tornando coisa pior, né? Então, daí a importância de você aprender a identificar esses fenômenos para poder saber, olha, eu estou muito ansioso, então eu preciso fazer outra coisa da minha vida, eu preciso remanejar, eu preciso buscar um outro sistema, né, de recompensas, algo do gênero, porque senão você acaba sofrendo, né, Ismael? Pois é, isso mesmo. Rodrigo, eu acho que se nós formos falar sobre as emoções aqui, nós vamos precisar de bastante tempo, né? Uhum, Porque não tem como. Dentro de um processo de terapia, as pessoas experimentam as mais diversas emoções, os seus sentimentos estão ali sendo colocados, seja numa verbalização, seja numa gesticulação, seja no choro, como você mesmo uhum, disse, seja no riso, né? uhum. As emoções, elas acabam sendo demonstradas numa linguagem, elas comunicam alguma coisa, elas comunicam um Isso. estado, né, em que a pessoa está. E eu acho que nós vamos precisar falar mais, talvez especificando cada emoção ainda no nosso podcast, né, falando sobre raiva, falando sobre medo, sobre tristeza, sobre vergonha, enfim, sobre as emoções de um modo geral. Uhum. E eu acho que esse pode ser um compromisso nosso aí para os nossos próximos podcasts, Rodrigo. Com certeza, Ismael, com certeza. Quem sabe a gente não faz aqui uma espécie de vocabulário das emoções do podcast. Ia ficar muito interessante aí. Então tá certo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, todas que estiveram conosco no nosso podcast, estão sempre nos acompanhando, né? Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí, né? Essa parceria está sendo muito bacana, muito legal. E bola para frente. Valeu, Ismael. Um abraço a todos que nos assistem. Contem com a gente. Um abraço. Um abraço.